Vamos resumir o que foi essa última manhã do Congresso Europeu de Câncer de Fígado. As principais discussões foram sobre terapia sistêmica e na primeira aula nós já tivemos um panorama muito interessante de como selecionar o melhor esquema em primeira linha em pacientes com CHC avançado, uma vez que nós não temos hoje biomarcadores que auxiliam nessa tomada de decisão. Então, é sempre importante olhar os critérios de inclusão e exclusão dos estudos, como, por exemplo, os esquemas disponíveis hoje: dupla imunoterapia, durva e treme, nivo e ipi, imunoterapia anti-VEGF, atezo e bevo. Pacientes com alto risco de sangramento foram excluídos do estudo com anti-VEGF, mas foi o único estudo que incluiu pacientes com invasão vascular do tipo VP4. E se a gente observa uma subanálise desse estudo do Embrave 150, aqueles pacientes com invasão vascular do tipo VP4 tinham uma sobrevida pior, 7,6 meses. Mas essa sobrevida aumenta muito para 21 meses quando o paciente não tem invasão vascular do tipo VP4. Um outro critério importante é avaliar se o paciente é um bom candidato ao anti-VEGF ou à dupla imunoterapia. Então, em relação à dupla imunoterapia, olhando o perfil do paciente, seria aquele paciente com maior risco de sangramento, com alguma comorbidade, como as doenças cardiovasculares, paciente com alguma ferida que não está cicatrizada, uma cirurgia recente, uma úlcera, paciente com proteinúria. Então, esses seriam os principais variáveis relacionadas ao perfil do paciente que o torna não um bom candidato ao anti-VEGF. E aquele paciente que seria um candidato ao anti-VEGF junto com a imunoterapia seria um paciente, por exemplo, com doença autoimune, doença autoimune leve, ou aquele paciente que a gente entende que não vai tolerar muito efeito adverso imunomediado. Outra questão importante nessa tomada de decisão é em relação às infusões. Então, durva e treme, nivo e ipi é uma infusão a cada 4 semanas. Atezolizumab e bevacizumab a cada 3 semanas. E, além disso, além de individualizar essa tomada de decisão, é claro que o desejo, a vontade do paciente também sempre tem que ser levado em consideração. Em relação ao sequenciamento, o que fazer naquele paciente com CHC que fez imunoterapia em primeira linha e progrediu? Não existe resposta na literatura. Então, nós ainda não temos nenhum estudo fase 3 randomizado que responda a essa pergunta. Mas, na prática, existem 4 opções. Isso ficou bem claro nessa aula que a gente acabou de assistir. A primeira seria trocar a imunoterapia pelo inibidor de tirosina quinase, que é a opção que, na prática, a gente tem utilizado mais. Lenvatinib, sorafenib, existem dados de vida real que foram apresentados agora, mas ainda nenhum dado de fase 3. E vai depender muito do que a operadora vai liberar também, ou a agência reguladora. A segunda possibilidade é associar o TKI à imunoterapia. E aí, novamente, ainda não existem estudos, mas talvez existe a possibilidade de mecanismos sinérgicos de 2 classes de medicamentos diferentes. Nós temos ainda em andamento o Embrave 251, mas que ainda não temos resultados em relação a essa associação de tratamentos. A terceira possibilidade seria manter a imunoterapia e associar, por exemplo, o anti-CTLA-4 se não tivesse sido usado no esquema anterior. E a quarta possibilidade é no caso de oligoprogressão. Então, se o paciente apresentou uma oligoprogressão, o que mais tem se estudado é a associação de um tratamento loco-regional, mas com a manutenção da imunoterapia. Um outro tema bastante discutido foi o tratamento do carcinoma hepatocelular no paciente Child-Pugh-B. Então, essa foi uma sessão de prós e contras, que é uma sessão que vem sendo muito utilizada aqui nos congressos, e que trouxe para a gente que realmente todos os estudos pivotais foram realizados em pacientes com função hepática preservada Child-Pugh-A. E os dados que nós temos hoje de tratamento em Child-B são dados de vida real, que nós trazemos para a nossa prática clínica, e estudos menores.
prospectivos com N pequeno, retrospectivo, mas são estudos que embasam essa tomada de decisão. E se nós formos olhar os principais guidelines, eles também são discordantes. Por exemplo, Barcelona diz que o tratamento é para o paciente de pulguar. A SLD, o americano, já diz que sim, o paciente B7 pode ser tratado sempre de forma individualizada. E o mais importante é que essa tomada de decisão tem que ser feita sempre numa equipe multidisciplinar, numa discussão de tumor board.